Oi, pessoal, do curso de Relações Internacionais, de Teoria de Relações Internacionais 1. A gente vai fazer essa segunda aula sobre neoliberalismo. É uma parte que acaba sendo um pouco mais pesada, por isso que é bom a gente diferenciar. Nas últimas aulas, na última aula, a gente viu as premissas comuns entre o liberalismo e o neoliberalismo, colocou questões que a gente já tinha discutido antes, algumas novidades, mostrou transformações do mundo que são preocupações daquilo que é a perspectiva neoliberal das relações internacionais. Colocamos também os tipos de atores que são considerados nas análises e o modelo de interdependência complexa. No final das contas, a gente explica também os indicadores de assimetria ou simetria e, na prática, indicadores que apontam para o poder de estados, o poder relativo de estados no contexto de interdependência complexa. E terminamos aqui com questões selecionadas. Então, entre elas estão quais são os principais tipos de globalização, né? Primeiro ponto, globalização é o processo de avanço global da interdependência em nível global, então envolvendo redes, fluxos de cunho de várias dimensões, né? Culturais, ambientais, sociais, econômicas, militares, etc. Em distâncias, né, envolvendo redes, fluxos intercontinentais, transoceânicas. Então a gente está falando de coisas no nível global. Outros tipos quais são os tipos de globalização? São tipos que envolvem aquelas dimensões que eu mencionei. Então a gente pode falar de bens culturais, ideias, religiões, ideologias, movimentos políticos e tal, no plano das ideias culturalmente, arte e tudo mais, arte, esporte. Do ponto de vista ambiental, já mencionei exemplos nas aulas passadas. Do ponto de vista econômico, a gente tem bens, serviços, capitais, né? Do ponto de vista social, pessoas, trabalhadores, refugiados, migrantes. Então, tem uma diversidade de dimensões, que a gente pode dizer tipos de globalização, e globalismo indica o nível de interdependência em nível global. Naturalmente, regionalização é o avanço da interdependência entre atores internacionais em nível regional. Então, regionalização envolve a intensificação dessas redes, desses fluxos e mesmo a institucionalização na criação de organizações regionais, assim como no nível global você tem organizações de alcance global. A globalização é um processo irreversível? Não é um processo irreversível, depende de atores políticos e das negociações que eles estabelecem entre eles, né? Então, é possível que uma guerra, por exemplo, retroceda na globalização. A gente tinha uma globalização econômica, cultural, bastante significativa no século XIX, por exemplo, né? E vários fluxos foram interrompidos com a Primeira Guerra Mundial e depois com a Segunda Guerra Mundial. Mas a globalização é um processo multidimensional, tem vários tipos, e é irreversível. Não, não é irreversível, ela é reversível, ela é moldada, o seu ritmo é moldado pelo comportamento dos atores. Em que a globalização contemporânea é diferente dos períodos de globalização no passado? Tem várias diferenças em termos de intensidade, o volume, né, dos fluxos que envolvem, né, que alcançam distâncias globais, intercontinentais, fluxos culturais, econômicos, fluxos sociais. O volume é muito importante. Do ponto de vista social, a gente tem um nível de migração, de fluxos de pessoas não tão grande quanto aquele que aconteceu no século XIX, mas isso é uma diferença também. No século XIX foi mais intenso o fluxo de pessoas, pelo menos, mas em termos econômicos já é muito mais avançado do que naquela época. E em termos de conteúdo mesmo, né? As instituições diferentes que acabaram se disseminando no mundo, como, por exemplo, a instituição da democracia, instituições como o direito internacional, organizações internacionais, etc. E outras coisas que diferenciam a globalização contemporânea tem a ver com a velocidade dos fluxos também, as possibilidades tecnológicas, né? Principalmente de tecnologias de comunicação e de transporte, elevaram a velocidade e também o volume que é possível de ocorrerem aqueles fluxos que a gente estava falando. Então, as tecnologias de comunicação, de transportes,
desde a invenção do telégrafo e do telefone lá atrás, e da ferrovia lá atrás, até os aviões, os satélites. Então, tudo isso houve um progresso bastante, né? A interdependência complexa é um modelo de análise, né? Então, é uma teoria e é um modelo de análise para justamente de maneira dedutiva procurar descrever a realidade e verificar até que ponto a relação entre um conjunto de países é mais caracterizada por esse modelo do que por outros modelos de análise que também são possíveis de serem feitos. Então, na prática, o argumento central dos autores no estudo que eles fizeram, que é o Hein e Nye, estudando né, várias partes do mundo, eles identificaram que entre os países da OCDE, por exemplo, né, que envolve lá desde México, Estados Unidos e Canadá, até Japão, Coreia do Sul, Austrália e países da Europa Ocidental, principalmente, são definitivamente caracterizados pelo modelo de interdependência complexa muito mais do que outros grupos de países. Mas, naturalmente, ao longo do tempo, a questão é, será que mais e mais países estão se relacionando dessa maneira, como descreve o modelo, ou menos e menos países estão se relacionando dessa maneira? Esse é um ponto interessante para a gente elevar o nível de debate e continuar na pesquisa, né? E o que torna a interdependência econômica uma fonte de poder? Bom, o que torna a interdependência econômica uma fonte de poder é a gestão das suas simetrias e assimetrias, a gestão da dependência de um país em relação aos outros, né? Quanto menos dependente um país for de qualquer outro país, melhor. Então, o ideal é você distribuir a sua dependência entre vários países, né? Então, em vez de eu ter o meu comércio exterior 80% com 80% daquilo que eu exporto e importo é com um país só. Bom, isso não é bom. O ideal é que eu tenha uma rede de comércio que abranja vários países do mundo e daí eu equilibro o que eu coloco ali, eu vou tentar fazer, importar e exportar produtos de uma diversidade de parceiros, de forma que eu tenha um percentual distribuído ali de, sei lá, 16%, no máximo 20% para cada um desses países, senão eu acabo ficando muito dependente de um só. E, naturalmente, a dependência de um país em relação ao outro coloca esse país em situação de sensibilidade e vulnerabilidade, né? Então, a sensibilidade é a fragilidade ou, digamos, a suscetibilidade de um país sofrer com mudanças de curto prazo acontecimentos ocorridos em um país do qual ele depende, né? O país analisado, né? E se é maior ou menor, aí vai depender do tipo específico da dependência e da relação entre dois ou mais países. A sensibilidade, naturalmente, é de curto prazo. A suscetibilidade a eventos de curto prazo. Quanto menos sensível um país é ao outro, mais forte ele é. Em termos de vulnerabilidade, quanto menos vulnerável um país é em relação ao outro, melhor, mais forte um país é, mais poderoso um país é, da mesma forma, né? E vulnerabilidade tem a ver com se você é menos capaz de se adaptar a acontecimentos que acontecem em outro país, então aí você menos capaz significa o quê? Que você é mais vulnerável. Se você é menos capaz de se ajustar a essa mudança no longo prazo, significa que você é mais vulnerável. Então, a incapacidade de se adaptar tem a ver com vulnerabilidade, e isso envolve o longo prazo. Então, a gente vai começar na aula de hoje, nesse ponto de cooperação, que é um ponto central dentro do neoliberalismo, o estudo da cooperação. Uma das características da cooperação entre dois ou mais estados é a de que a cooperação não requer harmonia de interesses. Ninguém está falando aqui de idealismo, vamos dar as mãos, vamos viver em paz e tal. Não, não existe isso. A gente está falando de um contexto em que a regra é conflito de interesses, ou seja, um país quer uma coisa, o outro quer outra coisa. Um ator quer uma coisa, outro ator quer outra coisa. Isso é conflito de interesses, mas isso não necessariamente significa guerra. Agora, é possível negociar e compatibilizar esses interesses.
o neoliberalismo estuda os estados e, ao estudar os estados, eles falam assim, olha, a gente vai partir do pressuposto de que os estados são atores racionais, movidos pelo alto interesse. Isso não tem nada de, digamos, novo, né? Claro, obviamente, acaba com a ideia idealista de que o Estado faz uma coisa por razões altruístas, né? Abnegadas. Não. O Estado tem um alto interesse e ele age racionalmente. O que é ator racional? A gente já viu antes que ator racional, ele considera o conjunto de alternativas que ele tem de ação, calcula, né, o custo-benefício de cada ação e depois coloca uma hierarquia de preferências. Qual é a ação que provoca melhores ganhos e menos custos? Os estados buscam ganhos absolutos. Isso é mais um estatuto que envolve a premissa neoliberal de que os estados são atores racionais. Então, os estados procuram ganhos absolutos. Nisso, eles contrastam com a perspectiva neorrealista que diz os estados buscam ganhos relativos. Ou seja, lembra que a gente viu lá em neorrealismo que os estados buscam mais poder em relação aos outros, ou seja, meu maior poder em relação ao outro. Se eu estou ganhando ou perdendo, a medida vai ser sempre em relação ao outro. Se eu estou ganhando mais do que o outro, aí eu estou ganhando. Se eu estou ganhando menos do que o outro, então eu estou perdendo, né? Então, o cálculo racional para o neorrealismo que o Estado faz é desse jeito, porque o cálculo tem a ver com você galgar posições na hierarquia de poder. E dentro do neorrealismo, eles calculam isso, né? O poder relativo, o ganho relativo é que o Estado procura. Na prática, isso implica um jogo de soma zero. Um jogo de soma zero, ou seja, o ganho de um significa a perda do outro, né? O quanto que um ganha é proporcional ao quanto que o outro perde, porque você tem apenas uma hierarquia de poder mundial. Ao galgar uma posição, necessariamente alguém decresce de posição. Então essa é a ideia do neorrealismo, o que é diferente do neoliberalismo. Então, para eles, os estados são atores racionais que buscam ganhos absolutos. Não interessa se um acordo gera ganhos desiguais, né, assimétricos. O que importa é que, sem aquele acordo, sem uma cooperação, sem um acordo de um estado com o outro, o estado estaria em situação pior. Então não interessa se o outro ganhou mais do que eu. Mesmo que eu soubesse calcular o quanto que o outro ganhou, eu estaria pior se eu não tivesse cooperado do que agora cooperando. Então, assim, por exemplo, o Brasil compra 5 submarinos da França e compra tecnologia para poder desenvolver, construir submarinos convencionais, 4 deles, e um deles submarino nuclear. O Brasil ofereceu dinheiro para a França e coloca equipamentos à disposição, o estaleiro brasileiro e tudo mais. E a França pega esse dinheiro e transfere tecnologia, transfere materiais, coisas que são importantes para a construção, e a França pode pegar aquele dinheiro e investir em outras coisas, investir em um aumento da tecnologia ainda maior. Mas o ponto é, quem ganha mais, a França ou o Brasil? É difícil calcular quem está ganhando mais efetivamente nessa relação. O fato é que se o Brasil não tivesse feito essa cooperação, o Brasil não teria submarinos. Isso seria uma situação pior do que ter submarinos. Então esse é o cálculo. Isso se aplica, portanto, tanto a questões militares, de segurança, quanto a questões econômicas. Então, no campo militar, o jogo de soma zero, aquela ideia, ela é muito mais fácil de ser aplicada, né? Em outros campos, na economia, por exemplo, não tem tanto hoje em dia tanta controvérsia sobre se a economia é um jogo de soma zero, um acordo comercial entre duas partes vai desfavorecer um e vai beneficiar o outro. Isso não é assim que funciona, na verdade, né? E no neoliberalismo, nas relações internacionais, a gente vê que essa ideia de que o Estado busca ganhos absolutos, ou seja, eu vou procurar fazer o máximo para ficar numa situação melhor do que aquela que eu estava.
e não, não necessariamente melhor do que o outro com quem eu vou fazer um acordo. Se eu for esperar uma situação em que, qual a racionalidade do neoliberalismo? Se eu for esperar uma situação em que eu só vou cooperar quando eu ganhar mais do que o outro, primeiro, eu vou ter que superar algo insuperável, que é calcular o meu ganho e o ganho do outro, daí comparar, muitas vezes não tem como comparar, muitas vezes é difícil mesmo, como eu falei no exemplo do submarino. Você compra submarino e tecnologia, dá dinheiro para o outro. Vale mais o dinheiro, enfim, qual o valor do dinheiro que isso quantifica, né? Então, esse é o ponto, esse é o debate e neoliberalismo dessa forma. Vamos falar de novo dessa questão da harmonia, tá? O que o neoliberalismo fala é o seguinte: existe conflito, ponto. Esse é o ponto inicial. Agora, a cooperação vai depender de negociação. Negociação do conflito de interesses. Um quer uma coisa, o outro quer outra coisa. A gente pode chamar de conflito, pode chamar de controvérsia. Negociação é a constante também. Você tem sempre conflito de interesses, você tem dois atores diferentes, cada um quer uma coisa. E aí eles estão negociando explicitamente ou implicitamente, encontrando em reuniões ou não encontrando em reuniões, se encontrando em reuniões, né? Então eles negociam constantemente e se não chegarem a um acordo, então o conflito de interesses permanece. Agora, por vezes eles chegam a acordos. Vamos fazer, você faz isso, eu faço isso, beleza, vamos coordenar isso daí. Então, isso significa cooperação. Então, a harmonia está fora, não existe a ideia de harmonia. Por mais que você coopere, você gera um novo conflito de interesse a cada nova cooperação. O Brasil e a Argentina brigavam, lutavam entre si, rivalizavam entre si, tinham um conflito de interesse, fizeram um acordo, resolveram algumas coisinhas, fizeram um plano legal, ok, cooperaram, beleza. Depois surge uma nova questão, um novo conflito de interesses, e aí volta na negociação. E aí, vamos envolver Paraguai, Uruguai num bloco regional? Vamos, beleza, cooperaram, Mercosul foi criado. Mercosul foi criado, acabou o conflito de interesse entre Argentina e Brasil? Não. Começaram a brigar sobre outras coisas, né? Brigar, tipo, conflito de interesse. Mas, assim, a cooperação gera uma nova situação de termos diferentes de cada um dos interesses e uma nova situação de negociação. Mas a cooperação pode avançar nesse contexto. E o contexto de conflito e negociação continuam também, né? Então a gente não está falando de harmonia, a gente está falando de coisas que envolvem o mundo real em que o conflito de interesses existe. O que é cooperação, afinal? É exatamente isso, o ajuste que fazem atores em seu próprio comportamento em relação às preferências reais ou previstas de outros atores. Então, envolve um ajuste mútuo, recíproco, entre dois ou mais atores. Um quer uma coisa, o outro quer outra. Mas, de repente, eles encontram um interesse comum para cooperar. E aí, eles fazem o quê? Coordenação das suas vontades, das suas preferências, das suas ações. Como ocorre? Por meio de um processo de coordenação política. É isso, política. Tem relação de poder envolvida e é um acordo político entre duas ou mais partes. E por quê? Para que eles fazem isso? Para alcançar naturalmente ganhos comuns, né? Objetivos comuns e ganhos recíprocos. Né? Ambos devem ganhar nisso daí. Né? Se isso não for assim, aí a gente tem que mudar o conceito. Né? Harmonia, idealismo, não, esquece isso. Né? A cooperação não requer que haja ganhos simétricos, né? Mesmo quando, assim, é difícil medir assimetria ou simetria. Às vezes salta aos olhos algo que é muito assimétrico, mas algo simétrico é muito difícil aferir, né? Isso depende das condições em que ocorre a cooperação. Afinal de contas, em que condições ocorre a cooperação? Existe um processo de negociação, que é um processo explícito de barganha. Você reúne, negocia em conferências e tal, fala os pontos de vista, barganha é negociar. Eu te dou isso em troca disso. Em troca disso, você me dá aquilo, né? Barganha. Eu faço isso e você faz aquilo, beleza? Se você não fizer aquilo, aí eu não faço, beleza? Agora, é diferente de outra coisa chamada imposição. Imposição, a parte mais forte força a mudança em políticas da mais fraca, mas a parte mais forte
também acaba ajustando as suas próprias políticas. Então, pode haver cooperação em um contexto de negociação ou de imposição. Numa negociação, realmente tende a ter um resultado mais tendente a ser simétrico. Numa imposição, aí uma das partes acaba sendo meio que forçada a cooperar, né? Então, no jogo entre o Brasil e a França, o Brasil barganha com a França e existe um processo de negociação e eles entram num acordo. Agora, em determinadas situações, sei lá, se o Brasil fosse a Ucrânia da vida, a Ucrânia acabaria, né, negociando em posição inferior, bem inferior, e aí ela pode ser vítima de uma imposição, né? Uma cooperação meio que forçada, e aí, ou seja, existe negociação entre Estados Unidos e Rússia, mas entre Rússia e Ucrânia, o que tem é mais uma imposição, o que entre os Estados Unidos e a Ucrânia, o que tem é mais uma imposição de termos, né? Neoliberalismo institucionalista é outro nome conferido ao neoliberalismo, né? E o ponto principal é esse, que ele tem essa alcunha de ser institucionalista justamente porque existe uma área, especialmente dentro do neoliberalismo, que se dedica a explicar e a entender melhor, né, o efeito das instituições sobre o comportamento e sobre as interações dos Estados. A gente já viu o que era cooperação, que é uma palavra-chave. Outra palavra-chave é instituições. E a gente já descreveu o que é instituições. Primeiro ponto, qual é o efeito das instituições? Elas, primeiro, diminuem o custo de transação. Custo de transação é o custo de você agendar uma conferência num determinado lugar, pagar as passagens, envolver os diplomatas, definir a agenda e tal. Se não houvesse qualquer instituição internacional, tipo no século XIX, você tem que fazer isso. Entre um país e o outro, fazer isso e arcar com os custos disso. E imagina, se você quiser fazer uma conferência mundial de todos os países, vamos ver quem pode, quando, onde vai ser a reunião, e vai ficar um debate interminável. Então é custoso em termos de tempo, em termos de dinheiro, em termos de pessoas envolvidas. Agora, se você tem uma instituição chamada Organização das Nações Unidas, que tem uma sede em Nova York, em que todos os países praticamente estão lá representados, o custo para chegar e reunir é mínimo. Todo mundo já está lá, já começa a conversar e tal, sei que. Então, isso, claro, isso funciona tanto no caso de instituição como a ONU, como também quanto também no caso da União Europeia, Mercosul e outras instituições, né? A própria instituição abstrata, genérica, chamada diplomacia, foi algo que diminuiu o custo de transação. A instituição da diplomacia no século XIX, algo que foi criado no Congresso de Viena de 1815, dizia o seguinte, olha, cada capital de cada um dos nossos países vai ter um espaço reservado para uma legação permanente, uma representação diplomática permanente de outros países. Então, para a Rússia conversar com o Império Britânico, eles tinham que marcar uma conferência, onde vai ser, né? Então, aí depois disso, não, Moscou tem ali uma legação permanente do Império Britânico lá, e vice-versa. E dessa forma os diplomatas de cada país acabam se comunicando de maneira mais fluida, de maneira mais fácil. Isso tudo facilita a conclusão, o monitoramento e também a execução de acordos. É interessante notar também que existe na Organização das Nações Unidas o que? Na Secretaria-Geral das Nações Unidas você tem um órgão que deposita todos os acordos feitos no mundo. Todos os acordos que o Brasil assina, todos os acordos que outros países assinam com outros, tratados, né, convenções, protocolos e tudo mais, eles registram lá, depositam, né, na Organização das Nações Unidas, na Secretaria-Geral. E isso ajuda outros países a entenderem o que cada um está fazendo e monitorarem esses movimentos, né? Então, isso tudo também diminui a outra coisa, diminui a incerteza. A incerteza, porque promovem a transparência, promovem o estabelecimento, inclusive, de conexões ou linkages entre diversas questões da agenda internacional ao longo do tempo. Então, significa que
Linkages é o que? É você colocar num processo de negociação sobre uma agenda específica, digamos uma agenda econômica, e você coloca articulada com uma agenda ambiental. Então o Brasil está negociou, né, por meio do Mercosul, um acordo com a União Europeia, envolvendo questões políticas institucionais, questões econômicas de livre comércio, e uma questão da agenda ambiental acabou prejudicando e, enfim, interferindo no acordo, para a execução do acordo, para a finalização, para a conclusão do acordo, no caso a ratificação. E de fato, então assim, o aumento a presença das instituições, elas aumentam as possibilidades de um país inserir na agenda numa agenda, novas agendas, novas questões, novos temas de outras dimensões diferentes, porque você tem ali uma rede de relacionamentos entre países que transparentemente contém inúmeras agendas, e isso a gente vê em vários acordos. Então, um país X fez acordo com o país Y, aí o país Z fala assim, olha, eu li esse acordo aí, eu gostei, você quer fazer um comigo? Beleza, então esse tipo de conexão pode acontecer de várias agendas e de vários atores. Terceiro ponto, as instituições diminuem o medo da trapaça. Trapaça é você falar que vai fazer uma coisa, assinar um acordo e fazer algo diferente, ou mesmo o contrário. É tipo um país desenvolvido assinar o protocolo de Kyoto, que é para diminuir as emissões de gases provocadores de efeito estufa, que para diminuir, combater o aquecimento global, e não fazer, ou mesmo fazer o contrário disso, né? Isso é trapaça. Ou se não, por exemplo, os Estados Unidos, nos anos 70, 1970, fez acordos com a União Soviética sobre limitação e depois sobre redução de arsenais nucleares. São os famosos acordos SALT, que é Limitation, e START, que é Reduction. E aí eles fizeram acordos, e é interessante porque quando você vê dados sobre aquela época, o número de ogivas nucleares dos Estados Unidos fez assim, e o número de ogivas nucleares da União Soviética fez assim. O que fez foi início dos anos 1980, a União Soviética tinha um arsenal bem maior do que os Estados Unidos. Ou seja, trapacearam e, na verdade, até traíram, né? Ou seja, fizeram algo completamente oposto contra um rival. Né? Completamente oposto àquilo que eles acordaram contra o próprio rival, contra aquele parceiro na cooperação. Né? E aí, então, as informações circulam. Então, ninguém quer ser conhecido como trapaceiro. Se você tem a ONU, por exemplo, é lá na ONU onde um ator pode chegar assim, ó, você fez um acordo aqui, todo mundo viu o acordo que você fez e você não, e você trapaceou, você não cumpriu, você descumpriu o acordo. E aí todo mundo vai ficar com o pé atrás quando for negociar com aquele país, porque ninguém quer ser conhecido como traidor ou trapaceiro. Então, instituições promovem a circulação de informações de forma que gera constrangimentos para qualquer país assinar uma coisa que depois não seja cumprida. Instituições, então, têm esse poder. Instituições podem, inclusive, estimular a cooperação. Tá? E aí, o que acontece? O neoliberalismo recorre a algo que é muito comum em qualquer ciência que adota uma perspectiva comportamentalista, behaviorista, que é a aplicação de teoria dos jogos. Né? Teoria dos jogos são, de novo, modelos. Um jogo é um modelo. O que é o xadrez? É um modelo de como duas partes interagem. Né? Elas têm acesso a diversas peças, cada peça tem uma função, enfim, é um jogo. E tem vários tipos de jogos para isolar ou abstrair certos comportamentos e interações entre atores, para a gente poder entender melhor como funciona o comportamento racional dos atores. Então, então a pergunta que o neoliberalismo faz para aplicar a teoria dos jogos é: a cooperação é possível? É racional cooperar? Né? A gente quer aplicar a teoria dos jogos para isso. Então, primeiro ponto, premissas. Atores são racionais e egoístas. Né? Isso já tinha falado, ou seja, autointeresse em primeiro lugar e racionalidade. Racionalidade em prol de cálculo de custo-benefício, em prol da melhor opção para si mesmo.
E outra premissa dessa situação que a gente vai falar é que não há um terceiro ator que garanta o cumprimento de acordos. Então, assim, dois atores racionais estão interagindo. E não tem um governo mundial para determinar tal coisa, não tem um terceiro ator que vai, sabe, influenciar essa interação ali. Então é o seguinte, o comportamento não cooperativo é a escolha mais racional de um ator? Essa é uma pergunta com a qual o neoliberalismo questiona o argumento dos realistas. Os realistas não acreditam que cooperação seja um comportamento racional. Para os realistas, cooperação se limita a alianças temporárias, principalmente alianças militares, que são temporárias no jogo de equilíbrio de poder. Para eles, cooperação tem um significado muito limitado. Então é bem diferente daquilo que o neoliberalismo fala. Vamos colocar como exemplo o dilema do prisioneiro, que é apenas um dos jogos que podem ser usados, um dos modelos de análise que podem ser usados para interpretar o comportamento racional de atores em dada situação. Qual é esta situação do dilema do prisioneiro? Primeiro, os bandidos foram pegos pela polícia. Tem dois bandidos, foram pegos pela polícia. Eles estão fazendo qualquer coisa lá, roubando banco, sei lá. Mas a polícia precisa de provas, precisa de testemunhas. Às vezes eles não têm prova suficiente. Então o testemunho de um dos atores, o bandido André, pode valer muito contra o bandido Bernardo. Então são dois atores diferentes. E o testemunho deles, um contra o outro, ou seja, um denunciar o outro, isso pode ser um argumento para a polícia prendê-los, né? Então, a interação entre os dois, ela acontece de forma isolada. Na verdade, o André não tem acesso ao Bernardo, cada um está numa cela, eles não têm comunicação entre si, né? Numa situação em que eles foram pegos pela polícia, a polícia isola os dois, vai entrevistar os dois. E aí a gente tem o dilema do prisioneiro. O dilema qual que é? O dilema do André é testemunhar contra o Bernardo, o B, né? Falando, ó, o Bernardo que roubou, eu não tinha nada a ver com isso, eu estava passando na rua, né? E outra coisa, a outra opção é, eu fico calado, né? Recorro ao meu direito de permanecer em silêncio. O que significa cooperar nesse contexto? Nesse contexto, cooperar significa ficar em silêncio, ou seja, não denunciar o outro, não trair o seu parceiro, ou seja, ficar em silêncio, ficar de boa. Cooperar significa isso, tá? E então, pro André, ficar em silêncio está aqui. As opções, quais são os cenários, né, em que o André enfrentaria se ele ficar em silêncio e quais são os cenários que o Bernardo teria se ele ficar em silêncio. Se André cooperar, ele ganha, se ele cooperar com B, tá? E B testemunhar contra ou seja, o André ficou em silêncio, mas o Bernardo testemunhou contra ele. E aí, nesse cenário, ele pega o pior cenário, 10 anos de cadeia. Ele ficou calado, enquanto isso, o Bernardo falou assim, foi o André. O outro cenário de ele ficar em silêncio é o quê? O André ficar em silêncio, cooperar, esperando que Bernardo também coopere e fique em silêncio. Se André ficar em silêncio e Bernardo ficar em silêncio, então cada um pega um ano de cadeia. Eles estavam na cena do crime, mas as provas não são suficientes, de repente ali vai pegar um ano de cadeia. Agora, qual que é o não cooperar, né? André denuncia B. Ele fala assim, ó, denuncia B porque eu quero denunciar, falar que foi ele, para que ele tome toda a culpa e aí para eu poder ficar livre, né? O André, ele pensa assim, ó, eu vou denunciar contra ele. Daí, se ele não me denunciar, eu fico livre. Se ele testemunhar contra mim, aí eu vou ter problemas. Então, qual o cenário em que André
testemunha, denuncia Bernardo e Bernardo testemunha, denuncia André. 5 anos para cada um. É um cenário ruim. Não é o pior, mas é um cenário ruim. Outra coisa é, o André testemunha contra Bernardo e aí sim o Bernardo fica, ele em silêncio. O Bernardo achou que o André não ia falar nada. E aí o André chegou e falou, o Bernardo não falou nada, e aí dá esse cenário melhor para o André, que é o André ficar livre e o Bernardo pegar 10 anos de cadeia, que é o pior cenário para o Bernardo. Então, cooperar, cooperar está aqui, B fica em silêncio. Qual o cenário ótimo para André? O cenário ótimo para André é ele ficar livre. O cenário ótimo para o Bernardo é o Bernardo ficar livre, tá? Então, ficar em silêncio não seria o comportamento racional que leve à maximização do resultado. O resultado máximo que o ator racional quer é o ótimo. Agora, claro que tem os seus riscos, né? Então, o ótimo para A é diferente do ótimo para B, é oposto do ótimo para B, né? Então, como é que a gente compatibiliza isso, né? Não tem como compatibilizar, a não ser que eles aceitem que o ator racional, como atores racionais, olha, eu sou ator racional, mas eu não quero a minha ótima preferência, eu quero a segunda melhor, ou seja, a subótima. Um resultado interessante para os dois e viável é que eles cooperem, cada um fica em silêncio e ambos pegam o segundo pior cenário, ou seja, não, desculpa, o segundo melhor cenário, ou seja, subótimo, né? Então, qual é a estrutura de preferências de A e qual é a estrutura de preferências de B? Como qualquer ator racional, é isto que eles fazem. Qual é o resultado ótimo? Eu sou ator racional, vou perseguir o resultado ótimo. Aí, depois do resultado ótimo, você tem o segundo resultado, que é o subótimo. Depois o resultado ruim, depois o pior deles, né? Enfim, então a lista pode ter 100 alternativas, né? Mas sempre vai ter a primeira melhor e a segunda melhor. E o ponto que acontece assim, se acontecer uma interação entre dois bandidos desse jeito, uma vez só, e eles não tiverem perspectiva de se encontrarem, olha, é capaz de eles não cooperarem, né? Cada um vai perseguir o seu objetivo máximo. Mas se eles se conhecerem, frequentarem a mesma casa da família e tiverem a oportunidade de se encontrar e tal, é possível que eles considerem um resultado subótimo de cooperação, porque afinal de contas, ao longo do tempo, ao longo de 10 anos, se você fizer cooperar e em busca do resultado subótimo, você teria mais vantagens do que se um não cooperar e o outro não cooperar. Vocês se lembram? Se um não cooperar e o outro não cooperar, ou seja, se os dois, um testemunhar contra o outro mesmo e tal, 5 anos para cada um. Ao longo de 10 anos, a pior coisa uma das piores coisas que tem, um resultado muito ruim, né? Então, o que favorece a interação é a repetição das interações entre atores. O que favorece a cooperação é a repetição das interações. Por quê? A repetição das interações, que significa, se você cria uma instituição, tipo a ONU, União Europeia, Mercosul, você tem diplomatas representando lá permanentemente, né, o seu país, em diálogo com todos os demais, vocês interagem anualmente, semestralmente, mensalmente, a interação se repete. Quando você tem a repetição das interações, a repetição das interações por si só, a repetição daquele tipo de situação, do dilema de prisioneiro, a repetição cria uma sombra do futuro, que significa o quê? Ações do presente são influenciadas pela noção de que a interação se repetirá. Então, estados com reputação negativa, estados conhecidos como pessoas que traem, né? Pessoas que não cumprem um acordo, pessoas que não cooperam, estados que não cooperam,
eles terão dificuldades em serem aceitos como parceiros de cooperação. E daí os demais vão sempre testemunhar contra o outro. E isso é o pior cenário. Se o Estado sempre for alvo de ataques, digamos assim, de denúncia, de testemunha, é sempre pior. O segundo ponto, né, nesse sentido, além da repetição das questões, é que, as instituições por si sós, elas promovem a repetição. Ou seja, a repetição incentiva os atores racionais a cooperarem. E as instituições promovem a repetição das interações. Elas promovem a repetição das interações e produzem bens públicos coletivos, bens públicos tipo transparência, né? Bens cujo uso por um ator não diminui o acesso de outro ator. É transparente, está todo mundo podendo usar. Se eu li o tratado de 2 países que eu não conheço, que eu não conhecia, outros podem ler também, a custo constante, não é mais caro, qualquer um pode ter acesso aos tratados que foram firmados, basta ir lá na Secretaria-Geral da ONU e ver os tratados lá depositados, inclusive o público. Então, normas, publicação de informações, relatórios de direitos humanos, relatórios sobre assuntos militares, investimentos militares, gastos militares, tudo isso. Né? Mecanismos de monitoramento, de sanção. Então, cada organização tem um processo decisório que envolve o monitoramento daquilo que cada um está fazendo, que envolve sancionar aquilo que está errado, né? Ou seja, punir quem está errado. Isso tudo é público. Então, isso também ajuda os atores racionais a cooperarem. As instituições, elas também estabelecem regras para a distribuição de ganhos e custos de ações coletivas. Então, assim, se você padronizar procedimentos, ações entre 2 ou mais estados, a partir de instituições que têm um processo decisório permanente e tal, assim, a negociação de ganhos entre estados, né, quem vai ganhar mais, quem vai ganhar menos, fica mais transparente. E então você tem a perspectiva de saber melhor quanto você vai ganhar e você saber que os custos, saber os seus custos também, custos diplomáticos, econômicos, temporais e tal. E na prática, as instituições, ao estabelecerem regras, procedimentos para a interação entre os atores e mesmo para a distribuição de ganhos, isso vocês vão ver especificamente em exemplos da Organização Mundial do Comércio, nas conferências sobre o meio ambiente, no Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, assim, isso é transparente, tem vários exemplos, né? Mas cada exemplo acaba sendo mais complexo para descrever as regras de distribuição de ganhos e custos, tá? Mas, no final das contas, o neoliberalismo argumenta que a cooperação é possível, ela é necessária pelo contexto de transformação mundial, de democracia, de economia e tal, e é necessária e é racional, ou seja, para os neoliberais, os estados são atores racionais e eles perseguem racionalmente cooperar, eles procuram racionalmente cooperar. Agora, o neoliberalismo, portanto, cria essas ideias em torno de cooperação, instituições e tal, e debate contra o neorrealismo, que não acredita nessas ideias, né? Agora, ambos partem das mesmas premissas metateóricas. Ambas as perspectivas usam a mesma metodologia científica, que é o método científico. Usam a mesma abordagem epistemológica, ou seja, o positivismo, o behaviorismo barra comportamentalismo. Ou seja, a premissa de que a análise de atores racionais leva os cientistas a entenderem o comportamento e as interações de atores, inclusive os estados. Então, por isso que, por partilharem de uma mesma metateoria, eles acabam conseguindo desenvolver um profundo e bastante renomado debate acadêmico no final dos anos 70 até ao longo dos anos 1990. Um debate bastante intenso chamado neoliberalismo versus neorrealismo. E o debate teórico concentra-se em torno de 3 pontos.
primeiro, o comportamento do Estado como um ator racional. É um ator racional que persegue ganhos relativos ou persegue ganhos absolutos? É um ator racional que busca meramente ampliar o seu poder ou um ator racional que busca ampliar o seu poder e, ao mesmo tempo, satisfazer demandas domésticas da sociedade por bem-estar? Segundo ponto, efeitos da anarquia internacional sobre o comportamento dos Estados. Existe uma concordância de que não existe um governo mundial, existe anarquia, mas é caótico? Ou existe chance de cooperação mesmo durante a anarquia internacional? Qual é o verdadeiro efeito da anarquia internacional sobre os Estados? O terceiro ponto é a possibilidade de cooperação, de a cooperação ocorrer nas interações entre os Estados, né? Ou seja, a cooperação é possível de ocorrer, sendo os Estados racionais no contexto anárquico, eles vão cooperar ou não vão cooperar? E aí você vai ter um debate. Quais são as condições em que eles vão cooperar? Né? Por que eles não vão cooperar? Por que eles vão cooperar? Então esse é o ponto. Eu acho que a gente fica por aqui e depois a gente vai entrar no debate neo-neo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.